Ascensão através de habilidades. Episódio 198. À beira da destruição da Terra, 3. King. Um raio foi disparado, perfurando a Terra e criando um buraco no céu. Taezan evitou todos os ataques e cortou os tentáculos do monstro. Os tentáculos se debateram descontroladamente. Parecia que eles estavam tentando atacá-lo manobrando os próprios tentáculos, já que os ataques de longo alcance não eram eficazes. No entanto, Taezan não permitiu. Ele balançou a espada e o punho, repelindo todos os tentáculos. Os monstros ficaram mais fracos do que em sua vida anterior. Mas o mesmo aconteceu com ele. Ele ainda não atingiu o nível de Li Taieon. Como ambos enfraqueceram, seus níveis tornaram-se um tanto semelhantes. No entanto, Taezan estava lutando com muito mais eficiência e facilidade do que em sua vida anterior. Era de se esperar. Mesmo Li Taieon, que possuía apenas a habilidade adição, teria facilmente triunfado contra dois oponentes Rank S em um duelo forçado. Foi difícil na vida anterior porque Taezan era normalmente forte. Mas com essa força normal, a batalha ficou muito mais fácil. O monstro parecia estar fazendo uma resistência final, reunindo seus tentáculos. O feixe se fundiu em um feixe enorme, tentando perfurar Taezan. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taezan moveu-se instantaneamente atrás do monstro. Ele enfiou a espada nele e bateu no chão. Ele rapidamente sacou outra espada e cortou. Um monstro defensivo tentou bloquear, mas foi desviado pelo duelo forçado. Gururuki. Assim, o monstro 5 morreu. Você derrotou o monstro 5. Isso será resolvido após o término do teste. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua proficiência em Twisted Soul Tuning aumentou em 11%. Taezan imediatamente correu em direção ao monstro 7. O monstro defensivo se curvou e atacou. Como era como um tanque, Taezan simplesmente estendeu a espada. Você ativou o Flow. Quahang. A direção da carga mudou e o monstro caiu no chão. Não havia nada a temer de um tipo defensivo, ao contrário de um tipo ofensivo. Em sua vida anterior, ele passou dias enfrentando tipos ofensivos mais desafiadores, sem permitir que um único ataque o derrubasse. Taezan apertou ainda mais a espada. O que se seguiu foi uma simples repetição. Ele evitou os ataques do monstro e retaliou. Mesmo com aquelas estatísticas ruins do modo fácil em sua vida anterior, ele evitou todos eles. Não havia razão para lutar agora. Depois de investir um dia inteiro, Taezan conseguiu derrubar até o monstro defensivo. Quajiki. Você derrotou o monstro 7. Isso será resolvido após o término do teste. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua proficiência em Twisted Soul Tuning aumentou em 8%. Ah! Taezan riu. Ele havia derrubado o monstro contra o qual lutou em sua vida anterior com tanta facilidade. Os monstros podem ter enfraquecido, mas como ele ainda não reuniu tudo, ele acreditava que depois de conquistar o labirinto, ele poderia derrubar monstros reais de Rank S com muito mais facilidade. Bom. Taezan murmurou. Sua proficiência em Twisted Soul Tuning através da Soul Ascension também aumentou bastante. Foi um resultado satisfatório. Ele havia derrotado 2 Rank S. No entanto, não havia sinais de retorno ao labirinto. Taezan bateu o pé e voltou rapidamente para a cidade, onde as pessoas ainda lutavam. Bloqueie tudo. Nós podemos fazer isso. Jung Jeon gritou desesperadamente e balançou sua arma. Mas parecia insuficiente para bloquear centenas de monstros. A barreira havia sido quebrada há muito tempo e as pessoas caíam uma por uma. Todos nós enfraquecemos juntos? Os monstros foram enfraquecidos. Originalmente, um jogador do Hard Mode teria sido capaz de vencer sem nenhum problema. No entanto, o facto de estarem a ser empurrados para trás significava que Afrodia também impôs restrições às pessoas enquanto se materializava. Eike. Jung Jeon correu até uma pessoa que estava caindo. Ele conseguiu protegê-lo, mas não conseguiu mais bloquear o ataque do monstro. Quando ele fechou os olhos com força, Taezan avançou. Você ativou a aceleração. Quajiki. Ele perfurou a cabeça de um monstro que tentava atacar com sua enorme garra e o explodiu. O monstro desapareceu no céu distante. Irmão? Jung Jeon percebeu tardiamente a presença de Taezan. Como você chegou aqui? Você não deveria estar lutando contra os monstros Rank S? Eu lidei com todos eles. O que? Jung Jeon estava confuso. Havia 2 Rank S. Entidades que ele não poderia reivindicar com segurança seriam derrotadas. Porém, Taezan, que voltou em apenas um dia, não teve ferimentos visíveis. Irmão? Desculpe, mas precisamos limpar aqui rapidamente. Centenas de monstros estavam atacando. Taezan tocou o chão enquanto olhava para eles. Você ativou o mundo congelado. Jeoyeong. Um calafrio percorreu o corpo. Um vasto mundo de gelo desceu, começando a congelar tudo além da barreira. Uau! UH! As pessoas gritaram e recuaram. Mesmo estando fora do alcance da habilidade, os fortes sobreviventes sentiram seus dedos congelarem de frio. Jeoyeok. O gelo continuou se espalhando. Os monstros lutaram para escapar, mas foram todos engolidos. Taezan levantou a mão do chão. A maioria das centenas de monstros que os atacaram foram congeladas. Monstros Rank A apareceram,
quebrando um pouco de gelo, mas continuaram cambaleando, não estando bem. Como esperado, bom. As habilidades mais comumente ativadas visavam entidades específicas. Consequentemente, os inimigos fracos tinham que ser tratados manualmente. Mas a magia poderia lidar com inimigos fracos de uma só vez. Você pode lidar com eles agora? Sim, é possível, mas... Jung Geun gaguejou. Os monstros que eles estavam lutando desesperadamente foram todos eliminados com apenas uma habilidade. Irmão, vamos conversar mais tarde. Taizan bateu o pé novamente. Ele ignorou a voz urgente de Jung Geun chamando por trás. Havia algo mais importante agora. Kuang. Uma onda de poder ressoava de longe. Apesar do mundo estar enfraquecido, foi um choque de forças onde a vitória não poderia ser garantida. Ao chegar ao local da colisão, Li Taeyeon e uma entidade não identificável estavam presentes. Eik. Li Taeyeon, cerrando os dentes, balançou a arma. No entanto, ela estava muito preocupada em bloquear os ataques. Incapaz de contra-atacar de forma eficaz, ela foi continuamente empurrada para trás pelo monstro. Jogada para longe pelo choque de forças, ela rolou no chão e mal conseguiu se levantar. Seu punho estava cerrado com força, como se segurasse algo precioso. Haha, o que estou fazendo? Li Taeyeon soltou uma risada vazia. Seu braço tremia de medo, visível mesmo à distância. O monstro atacou novamente. Ela agarrou sua arma com um rosto que parecia carregar um fardo pesado. Uma onda de poder surgiu. Li Taeyeon rolou no chão mais uma vez. Ela olhou para o punho. Com um rosto cheio de medo, ela ponderou sobre algo. Mas, assim como antes, em vez de abrir o punho, ela agarrou a arma com mais força e olhou para o monstro. Quando o monstro atacou lentamente novamente, Taizan interveio. Ele enfiou sua espada na lateral do monstro que estava focando em Li Taeyeon. Cook. O corpo do monstro sem forma parecia repelir a lâmina. Taizan exerceu mais força em seu ombro e pé, empurrando ainda mais para dentro. Eventualmente, o monstro não aguentou a pressão e foi jogado para longe. Kwang. Olá. O quê? Li Taeyeon olhou para ele sem expressão. Taizan, como? Acabei do meu lado. Li Taeyeon continuou nervosa. Taizan olhou para o punho ainda cerrado. Dentro, estaria a pedra do Ouroboros. Ela se agarrou a ele até a morte, sem usá-lo. Taizan balançou a cabeça. Eu cuidarei das coisas aqui. Você vai ajudar os outros. Ei, o quê? Depressa e vá. Você ativou a armadura sem forma de Amon. Um poder negro envolve Taizan. As pupilas de Li Taeyeon dilataram. Magia negra? Eu disse para você ir, não foi? Ela parecia muito curiosa, mas olhou para o caminho e rapidamente criou distância. Certifique-se de me contar mais tarde. Claro. Taizan riu. Depois que Li Taeyeon saiu, Taizan olhou para o caminho. O olhar de cerquilha dólar, cerquilha. Um olhar absoluto sem julgamento. Taizan rebateu o olhar que lhe foi dirigido em sua vida anterior. Liberar. Resistência bem-sucedida. Kuruk. Um monstro sem forma, sua forma distorcida e irreconhecível. E o primeiro monstro a derrotar Taizan, a causa direta da destruição da humanidade. Esta foi a fonte de seu desespero. Kururuk. O monstro soltou um pequeno grito. Então algo aterrorizante começou a penetrar na mente de Taizan. Apenas encarar o apóstolo era suficiente para quebrar o espírito e quebrar o coração. Claro, não funcionou em Taizan. Ele encolheu os ombros com facilidade e murmurou. É mais fácil do que minha vida anterior. Como outros monstros, o apóstolo, sendo uma entidade divina, enfraqueceu significativamente. Taizan olhou para a entidade sem forma com olhos fundos. Algo além do Rank S. As pessoas chamaram esse monstro de apóstolo. Eles deram um bom nome. Na época, era assim chamado sem pensar muito, mas agora estava claro. Foi verdadeiramente um apóstolo dos deuses superiores. E os deuses superiores eram seres antigos expulsos e esquecidos pelo mundo. Talvez seja por isso que seus apóstolos também eram entidades distorcidas. Kururuk. O corpo sem forma do apóstolo começou a se expandir. Parecia crescer como se fosse engolir o próprio mundo. Taizan apertou ainda mais sua espada. O sólido informe e viscoso começou a se infiltrar no mundo. Um por um, eles começaram a dominar o espaço. Taizan avaliou friamente a situação. Apesar de sua derrota após ter enfrentado um apóstolo em sua vida anterior, ele sabia que tipo de ataques a entidade fazia. Os ataques do apóstolo envolveram o domínio do próprio espaço. Como uma árvore espalhando seus galhos, o apóstolo estendeu seu corpo informe ao mundo. Seu objetivo era engolir todo o espaço, impossibilitando a evasão e, em última instância, consumir tudo. Logo, todo o corpo do apóstolo foi envolvido pela entidade sem forma. Parecia uma árvore em crescimento perpétuo. Parecia necessário eliminá-lo antes que ele se expandisse ainda mais. Mas em vez de atacar, Taizan manteve distância. O apóstolo, visando Taizan, esticou seu corpo sem forma ainda mais e mais longe. Parecia a árvore do mundo. As entidades sem forma que se espalhavam começaram a invadir o espaço uma por uma,
transformando o caminho até o apóstolo em um labirinto. Essa situação tornou a derrota do apóstolo mais desafiadora, mas Taizan contava com essa complexidade. O apóstolo utilizou seu corpo informe ao redor tanto para ataque quanto para defesa. Taizan moveu a mão abruptamente. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. Kuang. Uma onda negra surgiu. Gradualmente corroeu as entidades sem forma que se espalhavam. No entanto, a entidade sem forma cresceu com mais vigor, expandindo-se repentinamente para bloquear o caminho de Taizan. No entanto, Taizan permaneceu imperturbável. Ele simplesmente repeliu as entidades sem forma que se aproximavam, mantendo distância. Você não pode me matar com isso. Nessa forma, o apóstolo possuía defesa quase absoluta. Mesmo com mais poder do que em sua vida anterior, perfurar a defesa do apóstolo permaneceu incerto. Mas o mesmo aconteceu com o apóstolo. Testemunhar seu corpo sem forma sendo espalhado e bloqueado por Taizan significou que o apóstolo teve que elaborar outra estratégia. Kukuk. O corpo sem forma do apóstolo se torceu momentaneamente. As entidades espalhadas começaram a se retrair em direção ao apóstolo. Simultaneamente, o corpo do apóstolo lentamente se distorceu e mudou. As forças convergiram e eventualmente se unificaram. A forma do apóstolo começou a se transformar. Agora a verdadeira batalha começou. Taizan agarrou sua espada com uma expressão grave. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.